Quando pensamos na infância de Jesus, muitos se lembram das breves menções feitas nos evangelhos canônicos de Mateus e Lucas. Mas e se houvesse mais detalhes sobre sua vida ainda criança? Nos evangelhos apócrifos, textos que não foram incluídos na Bíblia oficial, encontramos histórias fascinantes e, por vezes, surpreendentes sobre a infância de Jesus. Neste vídeo, vamos explorar essas histórias pouco conhecidas e descobrir um lado mais misterioso da infância desse ser divino. Os evangelhos apócrifos são uma coleção de textos antigos que narram episódios da vida de Jesus, mas que não foram reconhecidos como canônicos pelas igrejas cristãs. Entre esses textos, alguns se concentram na infância de Jesus, oferecendo uma visão mais detalhada e completa sobre como ele cresceu. Esses relatos incluem milagres, ensinamentos e até momentos que nos ajudam a entender melhor a sua natureza divina desde muito jovem. Embora esses evangelhos apócrifos não tenham sido incluídos no Novo Testamento, muitos estudiosos os consideram fontes valiosas para compreender a tradição cristã primitiva e a diversidade de relatos sobre Jesus. Eles nos oferecem uma visão mais rica de sua infância e seus primeiros anos, mostrando um Jesus com características especiais ainda mais evidentes desde seu nascimento. Um dos textos mais conhecidos sobre a infância de Jesus é o Evangelho da Infância de Tomé. Esse apócrifo, escrito no século II, apresenta uma série de milagres realizados por Jesus ainda quando era uma criança. Muitos desses milagres acontecem enquanto ele vive com seus pais em Nazaré. Um dos episódios mais marcantes desse evangelho é o momento em que Jesus realiza um milagre envolvendo um pássaro morto. No texto, Jesus ainda é uma criança, com aproximadamente 7 anos de idade, e já demonstra sinais de um poder extraordinário. Em uma das passagens, ele está brincando com outros meninos em um cenário comum de sua época, quando, ao se aproximar de um pássaro morto, faz um gesto de milagroso poder em direção a ele. O pássaro, que estava inerte e sem vida, revive e sai voando diante dos olhos de todos. A cena se desenrola quando Jesus molda uma figura de pássaro a partir de barro, algo que poderia ser visto como uma brincadeira inocente de uma criança. No entanto, o que torna esse momento especial é que, após Jesus dar vida ao pássaro de barro, ele soprando sobre ele, o pássaro realmente se levanta e começa a voar. Isso simboliza, no contexto do Evangelho, uma manifestação precoce de seu poder divino e do papel que ele teria no futuro, trazendo a vida e realizando milagres. O milagre não acontece de forma isolada, mas como uma demonstração de sua autoridade espiritual, ainda muito jovem, sobre a criação. A transformação do barro em um pássaro vivo pode ser vista como um reflexo de sua missão maior de trazer vida, cura e renovação. Esse episódio é uma das várias histórias que ilustram como Jesus, desde a infância, já demonstrava a singularidade de seu destino divino. Esse milagre não é apenas um espetáculo de poder. Ele também ilustra a maneira como Jesus, mesmo jovem, possuía o domínio sobre o mundo material. O Evangelho da Infância de Tomé está cheio de milagres semelhantes. Jesus curando crianças doentes, ressuscitando os mortos e até fazendo água se transformar em vinho, em uma reminiscência do primeiro milagre registrado nos evangelhos canônicos. Esses milagres são descritos com um tom de maravilha, mas também com um senso de autoridade espiritual que indicava que Jesus sempre foi muito mais do que uma simples criança. Ele já carregava dentro de si a plenitude de poder divino, o que causava tanto espanto quanto respeito nas pessoas ao seu redor. O Evangelho da Infância de Tomé também nos mostra o comportamento de Jesus com as outras crianças da sua vila. Embora tenha poderes extraordinários, ele não estava imune aos conflitos que qualquer criança poderia enfrentar. Em uma das histórias, algumas crianças brincam com Jesus, mas, quando ele se recusa a participar de seus jogos de maneira irreverente, elas começam a zombar dele. Nessa história, Jesus responde de maneira severa. Ele faz com que as crianças que zombaram dele fiquem temporariamente doentes, até que se arrependam de suas ações. Esse episódio reflete a ideia de justiça divina. Embora Jesus fosse imensamente compassivo e amoroso, ele também tinha um senso agudo de moralidade e justiça. Seus milagres não eram apenas para curar, mas também para corrigir comportamentos errados. Esses episódios são importantes porque nos ajudam a ver uma faceta de Jesus que vai além da figura de um ser completamente divino. Ele era, ao mesmo tempo, um menino que, embora imerso em divindade, ainda passava pelas experiências comuns de qualquer infância. As histórias apócrifas nos mostram como ele interagia com outras crianças e como seus milagres, muitas vezes, eram também respostas a atitudes que ele considerava erradas. Já aos 12 anos, Jesus começa a demonstrar uma sabedoria que impressiona todos ao seu redor.
O Evangelho da infância de Tomé descreve o momento em que ele vai ao Templo de Jerusalém com seus pais durante a Páscoa. Depois de 3 dias, Maria e José percebem que ele não está com eles, e retornam a Jerusalém, onde o encontram no templo, sentado entre os mestres da lei. Neste episódio, Jesus não é apenas um garoto curioso. Ele responde às perguntas dos mestres da lei e também desafia suas suposições, fazendo perguntas profundas sobre a interpretação das Escrituras. Sua sabedoria já era profunda, algo que vai além de qualquer aprendizagem comum para uma criança de 12 anos. Esse episódio é particularmente significativo porque mostra como Jesus já começava a se destacar, não apenas como uma criança prodígio, mas como alguém com uma compreensão espiritual que transcendia a educação tradicional da época. Os mestres da lei ficaram maravilhados com suas respostas e a autoridade com que ele falou, reconhecendo que algo divino estava presente nele. Embora o foco principal do Evangelho da infância de Tomé seja a infância de Jesus, o texto também nos fala um pouco sobre a relação dele com seus pais. José, o pai adotivo de Jesus, é retratado como um homem justo e dedicado, que cuida de sua família com amor e respeito. Em várias passagens, vemos José ser descrito como alguém que, embora não compreendesse completamente a natureza divina de Jesus, o protegia e orientava com um amor sincero. Ele era um homem de fé, que aceitava sua missão de ser o protetor da criança escolhida por Deus. Maria, por sua vez, é descrita como uma mulher de grande devoção, mas que, nas histórias apócrifas, também se vê confusa e, às vezes, até assustada com os poderes de seu filho. Ela, que conhecia a profecia sobre Jesus, muitas vezes se questiona sobre o futuro e o que ele representaria para o mundo. Uma outra incrível história da infância de Jesus relatada no Evangelho da infância de Tomé é o episódio onde, em uma viagem de barco com seus pais, Jesus e sua família são pegos por uma grande tempestade durante o caminho. O barco em que estavam começa a ser violentamente balançado pelas ondas e o medo toma conta dos outros passageiros. Na história, Jesus, ainda muito jovem, percebe a aflição das pessoas ao seu redor, e com uma calma sobrenatural, ordena à tempestade que se aquiete. Em algumas versões desse relato, ele simplesmente diz algo como "cala-te", ou "fique em silêncio", e a tempestade imediatamente cessa, deixando todos os presentes maravilhados com seu poder. Essa história pode ser considerada uma antecipação de um milagre muito semelhante que ocorreria mais tarde durante o ministério de Jesus, quando ele acalmaria uma tempestade no mar da Galileia, já adulto, conforme narrado nos evangelhos canônicos. A história apócrifa de Jesus acalmando a tempestade quando criança é uma tentativa de ilustrar a manifestação precoce de seus poderes divinos, algo que nas escrituras canônicas é revelado ao público durante seu ministério adulto. Embora esses relatos nos tragam uma imagem de um Jesus miraculoso e prodigioso, é importante lembrar que eles também têm um significado profundo. Os evangelhos apócrifos, ao descrever esses milagres e episódios, não apenas enfatizam a natureza divina de Jesus, mas também sua missão de redimir o mundo. Desde sua infância, ele foi um sinal de algo maior, de um propósito que se cumpriria em sua vida adulta. A infância de Jesus, tal como nos é apresentada nesses evangelhos apócrifos, nos mostra um ser divino, imerso em uma sabedoria que transcende a compreensão humana. Esses relatos, embora não incluídos no Novo Testamento, ajudam a construir um entendimento mais profundo do caráter de Jesus e de sua missão, que iria transformar o mundo. Esses milagres e momentos da infância de Jesus nos ajudam a entender o quanto ele era diferente de qualquer outra criança. Sua sabedoria, seu poder e sua conexão com o divino estavam presentes desde os primeiros anos de vida, apontando para o papel que ele cumpriria como Salvador do mundo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo sobre a infância de Jesus, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal, para receber mais vídeos sobre Jesus, história e espiritualidade. Até a próxima!